Jesus escreveu uma carta para a igreja de Sardes. E no início desta carta, Jesus diz o seguinte: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morta. Ninguém conseguia imaginar que bem ali, entre as congregações da Ásia Menor, jazia uma igreja morta. Deitada naquele luxuoso esquife, lembrava mais a bela adormecida. Infelizmente, não era um conto de fadas que se narrava ali. O que se via era um drama desenrolado em tragédia. Contemplando-a mais de perto, tinha-se a impressão de que ela, estendida placidamente no ataúde de seu eclesiatismo burocrático e inflexível, aguardava apenas a chegada do príncipe, e que este, com um único beijo, devolvê-la-ia à vida. A história poderia então ter um final venturoso e viveram felizes para sempre. A igreja de Sardes fora morrendo aos poucos até esvaziar-se do Espírito Santo. Ninguém dizia que estava morta. Sempre bem maquiada administrativamente e ostentando ricos ornatos litúrgicos, conseguia fingir uma vida que enganava a própria vida. Agora, ali estava Sardes, à espera do beijo que a desencantaria do sono fatal. O príncipe da vida não apareceu, mas enviou-lhe uma carta, por intermédio de João, o apóstolo do amor, buscando reavivar-lhe a partícula de vida que lhe renascia no organismo. Um organismo adoentado, mumificando-se organizacionalmente. A carta trouxe não só o beijo do noivo, mas o hálito do Espírito Santo que, assoprando sobre ela um grande avivamento, ressuscitá-la-ia para uma vida de plenitude. Refletindo sobre isso e observando o tempo atual, podemos entender que muitas igrejas hoje assemelham-se a Sardes. Morreram e ainda não sabem, vivem do passado, pois já não existe no presente. E apesar de serem admiradas como história, são lastimadas por já não fazerem história. Eu acabei de ler um texto que está no livro Os 7 Castiçais de Ouro, a mensagem final de Cristo à Igreja. Foi escrito pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, foi editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Observando o que está escrito aqui, podemos entender o que Jesus fala sobre a igreja de Sardes. Era uma igreja que conseguia viver apenas de aparência. Quem olhava, quem passava na rua, quem observava o movimento desta igreja, até conseguia acreditar que era uma igreja relevante, poderosa, mas quando era avaliado com o olhar cirúrgico do Espírito Santo, poderia entender que esta igreja já cheirava mal diante das narinas de Deus, porque ela estava morta. Sua adoração era só fachada, era só barulho. O seu culto era apenas um velório. Os cânticos eram cânticos fúnebres. Suas mensagens pregadas não tinha nada de espiritual. Era apenas palavras faladas ao vento. Ninguém sentia nada, mas muitos fingiam sentir e ser espirituais. Mas como disse o apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, aconselhando-a, não apagueis o espírito. Sardes
já havia apagado a luz do Espírito Santo há muito tempo e ainda não percebera. Mas Jesus, ele dá uma orientação a esta igreja. Ele diz a ela que deveria se importar com aqueles que ainda estavam vivos, para confirmá-los em vida, para que através deles ainda pudesse haver um fio de esperança. Como disse o nosso pastor Cláudio Nor de Andrade, há muitas igrejas hoje que se parecem com Sardes, mas Jesus está aí, aguardando que alguém dê um grito e peça pela sua misericórdia e busque um reavivamento espiritual. Não seja como Sardes, mas seja cheio do Espírito Santo. Igreja do Senhor. Deus te abençoe.